Eu tava pra gravar esse vídeo e começou a estourar um monte de fogo de artifício. Eu não sei o que tava acontecendo, porém eu não sei muitas coisas também, então assim... Hoje eu fiquei com vontade de conversar com vocês sobre uma coisa que me irrita muito e que eu presencio muito. Eu selecionei aqui 10 livros mais... poderiam ser um pouquinho mais, né? Mas assim, a gente começa com pouco, né? E daí, né, se precisar a gente faz a parte 2, 3 e 4, porque é assim que funciona. Hoje eu vou falar sobre livros que me desapontaram. Não são livros ruins, mas são livros que eu esperava um pouco mais e que não me deram aquilo que eu esperava. É complicado porque assim... existem aqueles livros que a gente odeia mesmo, que foi totalmente uma decepção enorme. E tem aqueles livros que nos desapontaram porque a gente esperava eles um pouquinho mais. A gente sabia que ele tinha um potencial pra ser um pouquinho mais e daí não foi. Então, essa é uma lista destinada àquele tipo de livro que poderia ser mais, mas não foi. Eu acho que o livro que mais caracteriza isso de decepcionar é o último livro das Crônicas das Irmãs Bruxas, que é o Predestinadas. Eu falei dele nas minhas séries preferidas e tal. Só que esse último livro foi um grande desapontamento, porque a escritora, ela fez muita coisa no final, foi colocando coisa ali e ela não foi deixando a gente respirar entre um evento e outro, não deixou... Ela colocava os eventos bombásticos um atrás do outro e não refletia nem um pouco sobre aquilo, que era o que a gente estava acostumado a fazer nos outros dois livros, que foi um pouco mais parado. Então, esse como foi o final, eu esperava que ele fosse maior, de mais páginas, sabe? Ela tentou colocar muita coisa em poucas páginas e não deu muito certo ali. Tanto é que no final ficou meio deixado de lado, sabe? A sensação que eu tive é que ela tava tentando terminar aquilo logo pra publicar, porque ela não tava mais querendo trabalhar com aquilo, sabe? Então foi muito triste, porque é uma série que eu tenho muito carinho, sabe? Então, esse final foi muito decepcionante. O outro livro que foi um pouco decepcionante, foi desapontamento, foi O Hipnotista. Mas eu tava com vontade de ler um thriller, uma coisa mais suspense e tal. Então eu comprei. E o começo foi muito legal. Porque o começo vai falar sobre um menino que ele mata a família inteira dele. Então assim, é horrível, é bem gore, é bem sangrento, é bem aquele estilo mesmo. E daí E daí acontece isso, daí tem esse problema que é até o meio do livro. O resto é um outro problema que eu não fiquei interessada nem um pouco. Então, assim, toda a graça que tinha no livro foi só pro começo dele, assim. Foi só até o meio. Depois disso, começou a juntar uns negócios que eu não tinha vontade de saber. E eu não tava nem aí. Eu não consegui me cativar por nenhum dos personagens que aconteceu depois. Então, assim, foi me cansando, assim, sabe? Mas poderia ter sido um negócio melhor e eu fiquei muito desapontada com isso, e eu também nem fiquei com vontade de ler outro livro que eu sei que é uma série e tal. Então, eu sei que o começo eu me impressionei bastante, mas daí depois eu fiquei, porque começou a fazer uns negócios que, eu não sei, eu não consegui gostar não. Tem um livro que complicado, foi Desastre, da S.J. Browning. É Browning mesmo, é tipo Brownie, sei lá como é que fala. É um livro que vai falar sobre Deus. Eu acho que é um livro tipo Deus americano, só que é outro tipo. Que vai falar sobre o fado, que se você não sabe, existe o destino e o fado. O fado é aquele destino chato que não vai ter muita coisa. É o fado, entendeu? Você tá destinado a trabalhar e a morrer e não tá fazendo nada de importante. O destino já é mais glamouroso. Então, vai contar sobre o fado e ele se apaixona por uma menina. Só que essa menina, que é uma mulher, né, no caso, vai ser escolhida de Deus pra engravidar, pra ter o próximo Messias. Então, assim, é muito estranho. E o final me deixou, assim, muito sem reação. Eu não vou poder falar porque, né, vai ter um spoiler, mas, assim, foi muito sem reação mesmo. Eu não esperava de jeito nenhum por aquilo. Eu não posso dizer que foi uma coisa desapontada, mas assim, eu não gostei de um jeito e daí eu fiquei, sabe, não sei, acho que, não sei explicar, gente, esse livro foi meio complicado. Então só tá aqui na lista porque eu achei que ele merecia mesmo. Um outro livro que eu achei que poderia ter sido melhor foi O Inferno de Gabriel, da Sylvia Raynaud. É o livro 1 da série O Inferno de Gabriel, né? As pessoas têm muita criatividade aqui nesse meio. E aí daí vai falar sobre um livro que era uma fanfic, e daí a mulher resolveu transformar num livro e tal, e daí é uma série. Então acontece o seguinte, tem uma história que é o Gabriel. Ele se apaixona por uma menina que é aluna dele. Só que assim, eles tinham uma história antes da sala de aula, e na verdade não é uma sala de aula, porque ele tá dando aula de mestrado na faculdade, sei lá. Então, assim, é uma coisa mais não tão fetiche com o professor, sabe? Mas ainda acontece o seguinte, que no final do livro, o negócio começa a ficar de um jeito
que foi assim, foi maçante, sabe? Principalmente porque daí o casalzinho já tinha se encontrado, já tinha descoberto que se amam, e daí o negócio foi por água abaixo, sabe? Porque daí a atenção não tinha, daí o cara começou a tratar a menina como se ela fosse feita de porcelana. Não sei explicar. Foi muito esquisito, foi muito decepcionante. Eu fiquei assim, gente, e eles vão ter uma lua de mel que dura, sei lá, 3 capítulos e tipo, não precisava tudo isso, sabe? Então foi um livro que eu fiquei meio desapontada, porque assim, no começo eu até gostei bastante, porque tinha aquela coisa de Dante e tal dentro do livro, e não sei explicar, mas eu tinha gostado. E daí depois eu não gostei mais. Geralmente os fins das séries me decepcionam. E eu acho que o mais decepcionante de todos foi Sonhos com Deuses e Monstros, que eu já falei, eu acho, dele aqui, mas vamos falar de novo porque merece ter falado de novo isso. Acontece o seguinte, tem uma história e ela vai no primeiro, no segundo ela fica meio de escanteio, e no terceiro ela some, assim, parece. A história desaparece, tem outra história, outras coisas acontecendo, vem outros personagens que você fica tipo, por quê? E daí no final, não, juro pra você, nos últimos 2 capítulos do final do último livro da série, a escritora vai lá e inventa um novo problema, totalmente grande, totalmente expansivo, totalmente misterioso, que ela não termina. E daí fica ali. Foi assim, totalmente desapontante. Eu fiquei com dó dos personagens, sabe? Eu fiquei assim, eu acho que os personagens não mereciam, depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que eles sofreram, eles não mereciam esse final. E foi muito desapontante. Essa palavra existe? Não sei. Vamos falar de novo de Drácula Apaixonado. Exatamente. Acontece o seguinte, que Drácula Apaixonado é maravilhoso até o último capítulo. Daí, no último capítulo, a escritora conseguiu defecar de forma magistral, a palavra existe também? Não sei, na sua obra. O livro tinha um potencial enorme pra ser, tipo, um dos preferidos da minha vida. Ele é maravilhoso, era de época, era inteligente, as mulheres eram fortes, e tinha esse negócio das mulheres na época que eram à frente do seu tempo, e tinha mágica, e tinha a Mina Moore, que ela era poderosa, e eles estavam namorando o Drácula, que era tipo um ser espiritual, sei lá, ele era bem estranho, e daí ela conseguiu fazer o Drácula virar tipo uma entidade que ficou muito foda, tipo além do tempo, sabe? E daí a Mina Moore também era essa pessoa que ela brincou um pouco com reencarnação, então assim, ficou um bagulho muito legal. Só que pareceu que não foi justo a personagem, sabe? Tipo, a personagem fez uma escolha que foi ok, mas não foi ok, entendeu? Porque assim, a gente não tava esperando isso não era muito normal. A gente foi apresentada a um Drácula sobrenatural que vive além dos tempos, encontra a Mina Moore e é uns negócios muito tipo, uau! E daí depois tem um fim tipo, foi muito decepcionante, de verdade. Olha, eu fiquei com dó. Tinha tanto potencial. Vamos falar também um pouco do desaparecimento de Catarina Linden, que foi um dos livros que eu troquei no Scooby, que eu li e eu gostei muito. Na verdade, eu não esperava nada desse livro, sabe? Eu só tinha visto que ele devia ser legalzinho, e daí eu solicitei ele, porque eu tava com crédito solto lá, e daí eu comecei a ler o livro, e daí eu comecei a ter muita expectativa. Porque o livro é muito legal. No começo ele vai falar sobre uma menininha que vive num vilarejo da Alemanha, e é um pouco antigo, e daí esse vilarejo é meio obscuro e tem muitas histórias de terror e assombração, e daí uma menininha some, daí ela vai descobrindo que não foi a primeira menina que sumiu naquela aldeia, e ela vai começando a descobrir várias outras coisas, e meu Deus, tem muitas coisas acontecendo aqui, e daí você fica totalmente pilhado, assim, tipo, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E daí depois parece que mudou totalmente de livro, parece que ela torceu o livro e inventou um final, assim, tipo, e você tem que ficar, assim, até determinada parte do livro, você acha que o livro flerta com a fantasia, e ele vai flertar com a fantasia. Ele vai contar histórias de assombração e coisas desse tipo, e você vai ficar imaginando coisas desse tipo. Então, chega no final pra solucionar um mistério, e ele vira um troço policial, sabe? E você fica... não faz sentido, sabe? Não combinou, não casou. Sabe quando você tenta fazer, sei lá, um bolo, e daí você coloca a cobertura de, sei lá, feijão? Não funciona, sabe? Parece que é duas coisas que não combinam juntas, e você tenta grudar ali, daí ficou esquisito, sabe? Eu achei muito triste, porque ela tinha criado uma coisa muito linda aqui, e daí depois ficou uma coisa muito normal, sabe? O finalzinho ficou... e daí o livro passou a ser medíocre. E foi isso, e ficou muito triste, porque era um livro legal, personagens legais. É uma das séries... Esse é o último livro de uma série também. Gente, qual é o problema das escritoras escrever os últimos livros? Na série O Clube dos Canalhas, o livro 4, que é Nunca Julgue uma Dama pela Aparência, exatamente esse nome enorme. Vamos falar sobre uma mulher, a Lady Georgina,
que ela é muito foda, ela se veste de homem, e daí ela tem um cassino enorme, e daí ela manda em todo mundo, porque ela era uma menina que foi meio que menosprezada pela socialite lá daquela época, e ela teve uma filha, não sei o quê. Então, tipo assim, tem uma história muito interessante, sabe? Que você fica, gente, quem é essa mulher? Vamos conhecer essa mulher incrível, que conseguiu pôr todo mundo na mão dela e sem saber de nada, sabe? Então, foi um negócio, assim, muito legal. Acontece que o livro vai falando todo momento que ela é inteligente, que ela é bonita, que ela é esperta, que ela é inteligente, que ela é mais inteligente, que ela é inteligente. Pareceu que a escritora não conseguiu ser tão inteligente quanto o personagem que ela criou. Então ela não conseguiu dar uma inteligência pro personagem, apesar de ter falando que a personagem era inteligente. E aconteceu que a personagem no final ela teve, sabe assim, ela solucionou o problema lá de um jeito assim, e você fica meio tipo, não sei, né? Não sei. Eu acho que ela tentou falar, sabe? Ela construiu uma personagem que não deu conta de escrever. E foi muito triste, porque poderia ter sido uma coisa muito boa. Um livro que eu vou falar pra vocês. Vou abrir meu coração aqui. Amada Imortal. Esse a escritora cagou já no primeiro livro, na minha opinião, tá? Porque tem muita gente que gosta desse livro. Sabe o que eu tive a impressão desse livro? Que a escritora roubou a história de alguém. Porque ela não deu conta de escrever. Porque assim, você vai ver que no começo do livro tem um ritmo, assim, sabe? Tem uma criatividade enorme. A história, os personagens, o enredo, a carga emocional de cada personagem tem um ritmo ali, sabe? Daí no meio ele vai quebrando aquele ritmo, assim, parece que alguém pegou o livro de outra pessoa, tentou terminar, sabe quando você faz um desenho? E a outra pessoa termina e fica aquele negócio que não tá muito bem? Então, foi isso que aconteceu nesse livro, na minha opinião. Porque é o seguinte, eu comecei a inventar muita coisa do que tava acontecendo, sabe? Eu comecei a inventar, porque assim, a menina, ela era imortal, porque ela tem essas pessoas que são imortais e eles não sabem que são imortais até eles verem que eles não morrem, daí pronto, são imortais. Então essa menina tá viva faz muito tempo, faz tipo 1500 ela nasceu, então ela tem uma vida muito... Ela já sofreu um monte, ela já viveu bastante, então assim, e ela não morre. Então assim, chegou num momento que ela só tá ali se divertindo, prazeres da carne, porque é isso mesmo. Ela começa a fugir de um cara que era um amigo dela, e ela cai numa casa no meio do nada, que tem outras pessoas imortais, outras pessoas que têm outros tipos de idade e tal. Eu não lembro como essas pessoas ficam imortais agora. Só sei que tem pessoas velhas que são imortais, tem pessoas mais novas. E essa menina é uma adolescente, então assim, ela tem a cabeça de 17 anos pra sempre, então isso é meio triste mesmo. Mas tá. Daí ela cai nessa casa que tem um monte de gente, tem um cara lá super gato, que ela tem uma conexão com esse cara, porque ela já conhece esse cara, mas ela não sabe da onde. E daí fica esse negócio, esse cara parece que odeia ela, sabe? Assim, ela tem uma atração por ele doida. E ele fica repelindo ela, e daí ele é meio sonso, e daí é muito legal ter essa parte aí. E daí depois ela vai aprendendo a viver da terra, e ser menos chata, e ser menos metida, e viver a vida menos fútil, e descobrir um pouco do seu passado. E demorou 500 anos pra ela descobrir o passado dela. Isso é meio... Ok. Então, daí, o que eu imaginava que ia acontecer nessa história? Eu imaginava que é o seguinte, que o cara, ele era namorado dela, e daí essas pessoas mortais, eles têm poderes com a natureza, eles são tipo brutos. Tiram energia das coisas, e essa menina é muito poderosa. Que eu achava que ela tinha tido esse romance com esse cara, e daí ela tinha feito muita merda com ele. E daí esse amigo dela tinha vindo apagar na memória dela, porque ele tava sugando meio que a energia dessa menina. Daí, ela começou a descobrir, fugiu, e daí ele tinha uns negócios muito mais doidos, assim, sabe? Tipo, que tava mais conectado. Não posso dar spoiler, mas assim, foi meio... Não, daí depois eu abandonei o livro, porque eu fiquei desapontada. Então foi isso mesmo. E é claro, o livro que me inspirou toda essa lista foi o último livro que eu li, que foi As Irmãs Gilly, o que você preferir. Que vai falar sobre uma cidadezinha que tem duas irmãs, e essas irmãs, elas eram nascidas no sal, porque a família delas tinha uma salina que fazia sal, e esse sal era meio mágico, sabe? Ele tinha grande poder de influência nessa cidade, então assim, as coisas aconteciam através do sal de um jeito bem bizarro. Então, essas irmãs, elas brigaram em determinado momento, e daí uma foi pra cada canto. Tem a rivalidade entre duas famílias, tipo Romeu e Julieta, e a irmã mais nova foi casar com essa outra família, e meio que virou dos avessos, sabe? Então, era uma história que tinha bastante coisas que você fica curioso, sabe? Tipo, o que tá acontecendo? O que vai acontecer, sabe? Assim, era uma coisa que eu esperava bastante coisa. E aconteceu que o final foi bem desapontante. Porque assim, foi essa mesma coisa de que você espera que um livro seja um pouco meio fantasioso, que a escritora consiga manter o ritmo de fantasia, um pouquinho de fantasia com um monte de realidade, só que no final ela tira totalmente a fantasia e apresenta fatos assim, e daí você fica... Parece que não conseguiu
criar alguma coisa pra terminar aquela história do jeito que deveria, sabe? Então foi muito triste, um pouco decepcionante. Então é isso, esses são os livros que me deixaram desapontada. Porque não são livros ruins, são livros que eu esperava mais, porque tinham potencial de ser mais. Então é muito triste, né? Esse foi o vídeo de hoje, eu quero saber se você tem algum livro desses que deixaram você desapontada, que poderia ter sido melhor, que você conseguiria escrever uma história melhor em cima daquela história. Escreva aí nos comentários que eu vou gostar de ver. Então é isso, beijão pra vocês e até o vídeo que vem.